Olá, amigos, tudo bem? Bom, estamos de volta para dar continuidade ao nosso treinamento de pliometria, nosso curso online de pliometria. E aí, provavelmente você deve estar se fazendo uma pergunta. É, Vamos abordar um pouco todo o processo fisiológico, lógico, do treinamento pliométrico, mas antes disso, o que que me vem na cabeça, assim, ou o que que me vem na cabeça que está passando na sua cabeça nesse momento? Treinamento excêntrico. E aí? O porquê do trabalho excêntrico? E aí eu preparei um contexto aqui, alguns slides, para a gente contextualizar o processo, porque o treinamento excêntrico tem estado tanto em evidência nos últimos anos. Então, eu não sei se vocês perceberam como é a quantidade, o fluxo de leitura de vocês, mas nos últimos anos, o treinamento pliométrico, ou todo o processo de treinamento que envolve aceleração, desaceleração, estabilidade, absorção de choque, vem sendo muito estudado e discutido na literatura. Isso implica que os pesquisadores e a comunidade científica começou a dar um pouco mais de atenção para esse tipo de treinamento. E por quê? Porque ele gera uma adaptação muito forte. Então o nível de tensão dele é muito maior na unidade contrátil do que o treinamento concêntrico. E isso gera maior carga interna. Então, assim, a carga externa é muito maior, que vai gerar maior carga interna, que vai gerar maior adaptação. Aí você deve estar se perguntando, bom, e aí? O que isso tudo tem a ver com o treinamento pliométrico agora voltado para o fitness? O que isso tudo tem a ver para a minha realidade como personal trainer? Então, num estudo, em uma única sessão de treinamento, foi observado que o treinamento pliométrico pode gerar lesão. E esse é um dos pontos negativos. O treinamento pliométrico é um forte causador de lesão. Sim, concordo. Desde que o treinador não saiba prescrever da forma correta. Mas também, e aí é que vem o pulo, aí é que vem o diferencial. Mas também é um importante fator aonde gera maior proteção contra consideráveis lesões. Isso quer dizer que, se você souber aplicar o treinamento pliométrico na forma adequada, na forma correta, ao invés de lesionativo, quando se aplica errado, você vai ter o treinamento com efeito benéfico protetor. Aí é que está o diferencial. Saber aplicar esse tipo de treinamento para poder gerar maiores benefícios. Então, nesse estudo aqui de baixo, do Clarkson, de 1990, e ele novamente em 1991, com outro autor, eles demonstraram que a queda de força na liberação de creatina quinase e outros indicadores de lesão induzidos pelo exercício são reduzidos já numa segunda sessão de treinamento excêntrico. Então, na verdade, o Clarkson deve ser orientador desses autores. Né? Então, o que eles observaram já? Que na segunda sessão já tinha indicadores de redução de lesão. Isso quer dizer que, se soubermos manipularmos, prescrever o treino correto, da forma correta, para o nosso aluno, cliente, atleta, a chance do treinamento pliométrico ser revertido em potencial contra lesão e desenvolvimento de força é muito maior. E esse é um dos maiores diferenciais do treinamento pliométrico. Agora tem um problema, que é justamente o problema que quando as pessoas não sabem aplicá-lo corretamente, vem o potencial de lesão. E aí você deve estar pensando assim agora, cara, tem razão, Alexandre. Olha, você tem razão. É mais medo de aplicar o método do que qualquer outra coisa. Mas espera aí, não quer dizer que o cara vai começar a fazer aqueles saltos mirabolantes, aqueles saltos em profundidade, não. E aí eu vou te apresentar uma proposta de saltos para justamente sair do iniciante, poder chegar num treinamento de saltos mais refinado. É o que a literatura preconiza. Então, o que eu vou te propor é um ponto intermediário entre o cara que não salta e o cara que já salta muito. Como esse cara que não salta vai começar a saltar? Qual o tipo de preparação? Que tipo de treinamento eu posso prescrever no meu treino do dia a dia com ele, na academia, no estúdio, no parque, no clube, para ele poder melhorar as respostas fisiológicas e assim fazer trabalhos de saltos mais intensos. Então, o treinamento excêntrico, ele tem, assim, eu vou dizer que assim, ele tem
ele provoca um fenômeno quase que único, que é a integração entre três variáveis, que seria melhor, acho que eu encontrei a palavra correta. Seria o grau de estiramento das fibras, a força e a velocidade. Então, quando eu falo grau de estiramento, é a capacidade de se estirar rápido e com força. Então aí a gente tem uma outra qualidade física, que é a potência. Quando junto a velocidade e força, eu tenho potência. Então o treinamento pliométrico ele vai melhorar esse grau de estiramento para potencializar a força explosiva, vai melhorar a força e vai melhorar a velocidade de deslocamento. Então o treinamento pliométrico serve para atletas de velocidade, para atletas de força e para atletas que necessitam de muita força explosiva. E aí vai depender de como você prescrever isso. Agora, para o nosso aluno, você já sabe que melhora a força, melhora a velocidade e melhora a potência do indivíduo. E três fatores são extremamente determinantes para que isso aconteça. O primeiro é o retardo eletromecânico, que é uma resposta bioquímica que acontece lá no início da contração. No treinamento excêntrico ou na contração excêntrica, esse retardo é menor, fazendo maior otimização das respostas. O CAI, que é o ciclo alongamento e encurtamento da musculatura. Com isso, a transferência de energia do componente elástico em série produz uma força maior que um padrão da contração concêntrica. Isso quer dizer que a transferência vai ser mais eficiente no CAI, no treinamento excêntrico, do que no treinamento concêntrico. E a proposta de Helftman, que é justamente a produção de força, ela vai seguir um padrão hierárquico dentro do treinamento excêntrico, que parte de uma contração excêntrica, uma contração isométrica e outra contração concêntrica. Então o que acontece? Eu saio de um padrão excêntrico de movimento e vou para um padrão concêntrico. Quanto menor tempo eu ficar no meu padrão isométrico, eu consigo transferir a força do excêntrico para o concêntrico. E com isso eu vou ter uma proposta de movimentos mais eficiente. Isso quer dizer que o treinamento pliométrico pode e vai melhorar muito o seu trabalho na contração concêntrica, a sua proposta de força para qualquer tipo de movimento. E essa capacidade de transferência torna-se fundamental no esporte. Isso é muito bem esclarecido e muito bem evidenciado na literatura. Agora, o que nós estamos começando a aplicar é essa transferência para o dia a dia, para o treinamento na academia. Aí sim, aí a proposta de trabalho vira treinar a partir do movimento e não a partir do músculo. Gostou? É bem interessante essa proposta. Só que, para que isso tudo aconteça, você tem que escolher bem as ferramentas. Saber escolher as ferramentas é um fator diferencial para o sucesso do nosso trabalho. E o que acontece? Muitos de nós sempre procura buscar a melhor ferramenta para treinar, para otimizar a performance em menor tempo. E claro, com menor risco de lesão. E basicamente seguimos algumas divisões. Então eu posso dividir membros superiores, membros inferiores e core. Essa é uma proposta do Boiler, né? Tá no livro dele de 2015. Eu posso separar por categorias: joelho dominante, quadril dominante, empurrar, puxar para os membros superiores. E eu tenho uma progressão de carga, que eu saio de um componente estável, de uma plataforma estável, e vou para uma plataforma instável. Seria mais ou menos essa concepção da montagem do treino. Só que aí vou te fazer uma pergunta. Aí você tá aí, tá estudando, tá lendo, tá vendo, e como você... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você escolhe os seus exercícios? Então vamos entender que para escolher um exercício para o programa, eu tenho que perguntar para mim mesmo: eu estou escolhendo um exercício por quê? Por que eu estou escolhendo esse exercício? Para ele. É fundamentado em quê? E aí eu tenho algumas opções de resposta. Todo mundo utiliza porque é meu estilo de prescrição. Eu sempre fiz dessa forma e obtenho bons resultados. Essas são 3 formas de você responder 100% errado. Porque todo mundo utiliza, uma base no que todo mundo, sem uma fundamentação. Porque o meu estilo, o seu estilo está fundamentado em quê? Mesmo que os seus estilos tenham um direcionamento correto, mas ele não vai ser correto para todos os alunos clientes. Não vai ser. Então o aluno cliente ele tem uma necessidade de determinado movimento. E é a partir daí que a gente tem que fazer a prescrição. Entendeu? Então, entender
a necessidade, saber a necessidade do aluno, do cliente, do aluno, em relação de movimento, para a gente poder prescrever da melhor forma possível. O que isso tem a ver com saltos? Eu já vou fazendo quais tipos de salto? Qual a necessidade básica de um indivíduo que não sabe saltar? E aí eu vou te dizer que a gente tem um padrão, que pode ser repetido para todos que se encaixam nesse perfil. Então tem uma necessidade de saltos para melhorar o processo de aterrissagem, de estabilização, saltos para melhorar a força e saltos para melhorar a potência. Então a gente já está falando basicamente aí do direcionamento de como a gente vai prescrever em cima da proposta que eu vou te mostrar. E isso tem que ficar bem claro. A funcionalidade do exercício deve ser o fator-chave na seleção dos exercícios para o programa. O porquê que aquele exercício está ali naquele treinamento, está no programa de treinamento? Por conta daquele objetivo, daquela função que ele faz, que é uma necessidade clara para o meu aluno. Se não for essa a resposta, tá errado. Beleza? E aí o que eu queria falar mais ainda para vocês? E aí dar algumas dicas para a gente encerrar essa parte do módulo excêntrico aqui. O profissional de educação física, pelo menos eu vejo dessa forma, vamos dizer que o profissional de educação física seria um grande construtor, beleza? E todo construtor precisa de ferramentas. Para que essas ferramentas? Essas ferramentas têm a forma como elas são aplicadas, que são os métodos. E os métodos, para você ter maior eficiência nos métodos, você tem que ter um conhecimento sobre eles. Exemplo claro. Vamos supor que a única ferramenta que eu tenho na vida é o martelo. Cara, eu só vou ter um método de dar martelada e vou achar que tudo na minha vida é prego. E não é bem assim. E o personal, na minha opinião, como eu falei antes, ele tem que ser um profissional que tem uma caixa cheia de ferramentas. Por quê? Quanto maior o número de ferramentas esse cara tem, maior vai ser a possibilidade de trazer resultados para os seus alunos. E quando eu falo de possibilidades, eu estou falando de resultado. Eu estou falando de performance. Eu estou falando de treinamento. Então nós, como personagens, treinadores, preparadores físicos, temos que ter um know-how, um repertório, um know-how sobre o conhecimento, que diretamente é um repertório muito grande de métodos. E a pliometria é um método excepcional para a gente poder desenvolver a performance dos nossos alunos, para a gente poder levar eles a um resultado eficiente e seguro. Mas precisamos e muito saber como aplicar e como utilizar essa ferramenta da forma correta. Beleza? Então, daqui a pouco a gente se vê de novo por aqui. Tchau, até o próximo bloco.